Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês a última lição do Evangelho de Marcos, que é a lição 13, o Senhor ressuscitado. Antes da gente iniciar esse tema, vamos fazer uma oração, pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor está nos dando. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela roupa. Te agradecemos pela casa. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Pai querido, eu também te peço, Senhor, que o Senhor conforte aquela família que perdeu aquele ente querido. Conforte aquela família também, Senhor, que tem uma pessoa doente. Que o Senhor conforte e que o Senhor restabeleça a saúde daquela pessoa que está doente, Pai. Conforte aquela família que tem os seus filhos nas drogas, Senhor. Que o Senhor conforte essa família e toque no coração daquele filho que está nas drogas, Pai. Que ele possa voltar para o Senhor. Que ele possa voltar para o seu pai e para a sua mãe também, Senhor. Pai querido, perdoe as nossas falhas, Pai. Os nossos pecados, porque nós somos falhos, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai. E lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo. E deixe aí pedido de oração, que eu vou estar nos comentários, que eu vou orar por vocês também. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Aquelas pessoas que são fiéis, estão tendo uma vida com Cristo aqui nessa terra. A graça de Cristo está abundando em nossos corações. E essa graça de Cristo tem que ser espalhada para as outras pessoas. Esse tema número 13 é um tema maravilhoso. O Senhor ressuscitado. Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E o verso para memorizar diz assim: Ele, porém, lhe disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Está lá em Marcos 16, verso 6. A lição de sábado. A crucificação de Jesus foi como um toque fúnebre para as esperanças e a fé dos discípulos. Foi um fim de semana sombrio para eles, pois não apenas se debatiam com a morte de seu mestre, mas também temiam por sua vida. Está lá em João 20, 19. Em Marcos 16, o último capítulo desse evangelho, estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Às vezes, os adventistas evitam o tema da manhã da ressurreição por causa da maneira pela qual era mal utilizada para apoiar a santificação do domingo. Em vez disso, descobriremos como podemos nos alegrar na ressurreição ocorrida no domingo, apesar da falsa teologia que infelizmente surgiu a partir dela. Em segundo lugar, estudaremos os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro. Em terceiro lugar, encerrando a semana, examinaremos o restante de Marcos 16 e consideraremos a missão que o capítulo coloca diante de nós. Esse estudo terminará com um desafio para que o leitor de Marcos leve o Evangelho por todo o mundo. Então, aqui na lição de sábado, nós vamos aprender tudo isso que eu acabei de falar para vocês.
Agora vamos aqui na parte de domingo, alegrando-se na ressurreição. Em Marcos 15, 42 a 47, em Marcos 16, do 1 ao 6, o que aconteceu nessa passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição. Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação, que está lá em Mateus 27, 62, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 e João 19, 14 e 31 e 42. A maioria dos comentaristas entende que essa é uma referência ao período que vai do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira. Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado antes do pôr do sol. Então Jesus, ele morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, e Jesus ele foi sepultado antes do pôr do sol. No sábado, o Senhor descansou na sepultura, e os discípulos fizeram o mesmo, que está lá em Lucas capítulo 23, verso 56. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o 4º mandamento. E no sábado à noite as mulheres compraram especiarias e no domingo de manhã foram ao túmulo com desejo de completar o processo típico de sepultamento. Contudo, evidentemente, Jesus não estava lá. Já no 2º século depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Isso se tornou a base para a santificação desse dia, mas é isso que o Novo Testamento ensina? Não. Que o Novo Testamento ensina sobre o domingo é o quê? Que o domingo é o primeiro dia da semana. Vamos ver, eu vou ler um verso bíblico para vocês aqui em Mateus 28. Mateus 28. Que o domingo é o que na Bíblia? É o primeiro dia da semana. Aqui, ó, Mateus 28, verso 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Então, o domingo é o que? É o primeiro dia da semana. Que o Novo Testamento ensina sobre o domingo, que é o primeiro dia da semana. E o sábado é o dia do Senhor. Em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso 8. Olha o que diz aqui. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Por quê? Que está falando aqui o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Jesus é o Senhor do sábado. Por quê? Porque Jesus, ele criou o sábado. Então, que o Novo Testamento ensina que o sábado é o dia do Senhor. O sábado é para ser guardado, porque Jesus, ele é o Senhor do sábado. E lá em Gênesis capítulo 2, diz assim que Deus, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando Deus descansa, ele santifica esse dia. Ele santifica e ele descansa e ele abençoa esse dia, que é o sábado. Então, o sábado é um dia santificado. O sábado é o dia do Senhor. E o domingo é o primeiro dia da semana. Pergunta número 2. Segundo o Novo Testamento, qual é o memorial da ressurreição de Jesus? Vamos ver Colossenses 2, dos 10 ao 12. Colossenses capítulo 2, dos versos 10 ao 12.
Vamos lá em Colossenses. Colossenses 2, versos do 10 ao 12. Diz assim: também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E também vocês estavam mortos nos seus pecados, e na circuncisão da carne ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então nós fomos sepultados com Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então nós fomos sepultados com Cristo. Cristo, ele pegou todos os nossos pecados para ele. Cristo, ele morreu por nós. E quando você é batizado, quando você desce nas águas, pelo batismo, você levanta o quê? Uma nova pessoa. Aquela velha pessoa ficou no tanque, você foi sepultado. Aquela velha pessoa que você era, você não vai ser mais. As coisas erradas que você fazia, você não vai fazer mais. Você vai andar o quê? Numa novidade de vida. Você vai ter uma vida com Cristo. Você vai ser uma nova criatura. É isso que é o memorial da ressurreição. É isso que ensina aqui em Colossenses 2, versos 10 ao 12. Não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Esse memorial é o batismo. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, que está lá em Romanos 6, verso 4. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte, e em sua ressurreição obtemos a certeza de nossa própria ressurreição. Quando Cristo voltar a esta terra, ele vai ressuscitar os mortos. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, que tiveram uma vida com fidelidade com Cristo aqui nessa terra, que fizeram a vontade de Deus, que abandonou o pecado, vai ser ressuscitado. E os vivos que ficar serão arrebatados para encontro com Cristo nos ares. Essa é a nossa esperança de se encontrar com Cristo. Mas para isso, nós temos que abandonar o pecado, deixar o pecado de lado e andar em novidade de vida, ser uma nova pessoa. Que se você permanecer no pecado, você vai ficar. Você vai ficar na segunda ressurreição. E as pessoas que ficarem na segunda ressurreição, não é bom, é muito triste, porque não foi salvo. Porque na Bíblia diz, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. A morte não tem poder sobre essa pessoa que faz parte da primeira ressurreição.
Então, queridos, enquanto ainda a porta da graça está aberta, nós temos chance ainda. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi, quem não foi não será mais. Olha o que diz aqui uma mensagem que tem aqui: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que está lá em 1 Pedro 1,3. Olha só que mensagem maravilhosa. Nós temos que ficar alegres, porque Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele morreu por nós, pegando todos os nossos pecados para ele. Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. Nós estamos livres do pecado. Nós somos libertos pelo pecado, pelo sangue precioso de Cristo. Mas o pecado está aí. O pecado está rondando a sua porta. Não é porque a gente foi salvo pela graça, mas o pecado está aí. Não adianta você viver na graça e viver pecando. Não tem como. Isso não existe. Vamos para a parte de segunda-feira. Pedra removida. O que essas passagens têm em comum? É a pergunta número 3. Em Marcos 16, do 1 ao 8 e Colossenses 15, do 1 ao 8. O que esses assuntos falam? O que essas passagens falam? Falam de ressurreição. A história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos do 1 ao 8. 4 ideias ocorrem várias vezes. Primeira, Jesus. Segunda, ele morreu. E terceiro, foi sepultado. Quarto, ressuscitou. Foi visto vivo. Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galileia e acrescenta: lá vocês o verão, que está lá em Marcos 16, verso 7, e Mateus 28, 7 e 10 e João 21. Algumas pessoas já acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado, mas a evidência de sua ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, o que você tem que fazer? Basta crer que Deus é o Criador, que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Você tem que crer. Se você crer que Deus é o Criador, que Ele criou todas as coisas, você também vai crer na ressurreição. Que quando Jesus voltar aqui, Ele vai ressuscitar os mortos. Vai acontecer a ressurreição. A Bíblia nos deixa claro, Ele vai nos ressuscitar. A ressurreição vai acontecer. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo, depois a vida na terra, teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus? Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas possível. Segundo a tumba ficou vazia, os historiadores ateus aceitam esse fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitaria teria sido rejeitada desde o início, pois a esperança de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram seu corpo não é verdade. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. E mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos? Por roubá-lo? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Muitos viram Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, o inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado,
mas essa esperança mudou a sua trajetória de maneira radical. Finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Porque essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira? Os testemunhos delas, logo após a morte de Jesus, lá em Atos 3,15, e algumas décadas mais tarde, em 1 Pedro 1,3, traz evidências da ressurreição. Então, é isso que aconteceu aqui nesse relato. A pedra removida. Jesus ressuscitou, tinha ressuscitado. A pedra estava removida. O sepulcro onde Jesus estava vazio. Olha que alegria para nós. Jesus, ele venceu a morte. E quando ele voltar aqui, ele vai aniquilar a morte que está aqui nesse mundo. Porque em Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, quando ele voltar aqui, ele vai nos dar a vida eterna, onde a gente nunca mais vamos morrer. Lição de terça-feira, mulheres junto ao túmulo. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas de sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembravam dessas outras palavras. Eu os verei outra vez, que está lá em João 16:22. Pergunta número 4. O que aconteceu e como as mulheres reagiram inicialmente? Que está lá em Marcos 16, verso do 1 ao 8. Desde o início, o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias, mas a primeira pessoa não endemoniada que proclamou que ele era o Messias foi Pedro, que está lá em Marcos 8:29. E essa profissão de fé só acontece na metade do livro. Em Marcos, Jesus dizia às pessoas que ficassem em silêncio sobre quem ele era ou sobre as curas que ele tinha feito, como ocorreu no caso da cura do leproso e da ressurreição da filha de Jairo, que está lá em Marcos 1:44 e Marcos 5:43. Ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre a cura de um homem surdo e mudo, que está lá em Marcos 7:36. E ordenou aos seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias, que está lá em Marcos 8, versos 30 e em Marcos capítulo 9, verso 9. Sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era ter o tempo necessário para concluir seu ministério, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versos do 24 a 27. Agora, nessa cena, mesmo depois de terem sido informadas da ressurreição de Jesus, as mulheres com medo e maravilhadas fugiram do túmulo e pelo menos no início, também não falaram sobre qual tinha acontecido. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que lemos? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 20. Assim, é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda parte. Por que não devemos ficar calados sobre Jesus e o que ele fez? A quem você pode
contar hoje sobre Jesus e o plano da salvação. Aonde você estiver, fale de Jesus. Fale o que Jesus fez. Fale dos milagres de Jesus. Fale da ressurreição de Jesus. Fale que Ele morreu por nós. Fale que Jesus nos ama. Espalhe para as outras pessoas o que Jesus fez. Se alegrem, meus irmãos. Se alegrem. Jesus ressuscitou. Jesus nos ama. Jesus venceu a morte. É uma alegria para nós. Espalhem isso para as pessoas. Fale do amor de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser discípulos de Jesus aqui nessa terra, levando o evangelho para as outras pessoas. Vamos aqui para a parte de quarta-feira, aparecendo a Maria e a outros. O que o texto de Marcos, capítulo 16, versos do 9 a 20, acrescenta a história da ressurreição. Quase todo o relato de Marcos 16, do 9 ao 20, tem paralelos com outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo, que está lá em Mateus 28, verso 1, 9 e 10, João capítulo 20, versos do 11 ao 18 e Lucas capítulo 8, verso 2. Dois homens vêm no campo, que está lá em Lucas 24, dos versos 13 ao 35. Os 11 discípulos são designados a pregar, que está lá em Mateus 28, dos versos 16 ao 20, Lucas 24, do verso 36 ao 49, e João capítulo 20, verso 19 ao 23. Então todas essas passagens, vocês leiam, meus queridos irmãos, para vocês entenderem. Leiam essas passagens, meditem nessas passagens que eu acabei de falar para vocês. A primeira pessoa a ver Jesus vivo foi Maria Madalena, que está lá em João 20, versos do 11 ao 18. Outras mulheres também o viram, que está lá em Mateus 28, versos do 8 ao 10. É significativo que as primeiras pessoas ao verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo, as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, e essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas, mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas como era de se esperar, eles não acreditaram no seu testemunho, provavelmente porque parecia fantástico e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da veracidade da história da sua ressurreição. Só porque Jesus apareceu a Maria Madalena, os discípulos não acreditaram porque é uma mulher. Olha que absurdo. Olha como que as mulheres eram. Não tinham posição elevada como testemunhas. Mas Jesus apareceu a elas. Vocês vão e falam para os 11 discípulos. Mas eles não acreditaram. Você está louca, Maria? Jesus não ressuscitou. Ele ressuscitou. É verdade. Eu ouvi. Eles não acreditaram porque Maria é uma mulher. Olha como as mulheres não tinham valor. As mulheres têm que ter valor. Tem que ter valor. As mulheres, vocês mulheres, têm que dar mais testemunhos que vocês passaram, que vocês venceram. Testemunhem. Testemunhem de Jesus. Falem dos seus testemunhos que Jesus fez por vocês. As mulheres têm que ter valor. Pergunta número 6. O que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse inventado? Lá em Marcos 16, 14. Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos dessa forma?
Jesus os repreendeu por sua dureza de coração, que está lá em Marcos 16, 14. Desde a prisão de Jesus até suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando e duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Entretanto, a proclamação posterior, ousada, inabalável do Cristo ressurreto, é a esperança que ela oferece. São evidências da veracidade de suas afirmações. Os discípulos duvidaram que Jesus não ressuscitou. Maria Madalena contou. Os discípulos duvidaram. Depois Jesus apareceu para os discípulos, falando de sua incredulidade, que não tiveram fé, que não acreditaram. Jesus repreendeu os discípulos, falando da sua dureza de coração. Como evitar a armadilha da incredulidade? Por que devemos nos ligar ao Cristo vivo? Para você se livrar da armadilha da incredulidade, você tem que estar ligado a Cristo. Quando você está ligado a Cristo, você vai ficar livre da incredulidade. Para se manter livre disso, da incredulidade, tem que ficar ligado a Cristo. Ler a sua palavra, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia está a palavra de Deus. Agora aqui na parte de quinta-feira, vão por todo o mundo. Pergunta número 7. O que significam para nós as palavras de Jesus em Marcos 16, 14 ao 20? As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas, que está lá em Mateus 28, 17 e João 20, do 24 ao 29. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres, Jesus demonstrou-lhes a realidade de sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, fundamentam nossa fé. O Senhor então designou os discípulos para levar o Evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos e que não crescem seriam condenados. Jesus também descreveu os sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegido de perigos, curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos 16, 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para que os cristãos demonstrem a fé segurando cobras venenosas. Mas esse texto não autoriza ações presunçosas. O que Jesus prometeu foi que quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo lá em Atos 28, versos 3 ao 6. Que diz lá em Atos 28 que Paulo ele foi picado por uma cobra venenosa. E Paulo não morreu, porque Paulo estava com Deus. Deus o protegeu, porque Paulo estava pregando o Evangelho, estava levando o Evangelho de Deus para as outras pessoas. Aquela cobra picou, as pessoas que estavam lá viram: esse homem vai morrer. Mas ele não morreu, porque Deus era com Paulo. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho. Mas às vezes os cristãos sofrem por causa de seu testemunho. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outro sinal aos incrédulos do poder da fé. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19, o lugar de poder supremo,
pois havia derrotado o mal. Os discípulos iam por toda parte pregando o evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. O trabalho que os discípulos iniciaram, a pregação, eles pregaram. E nós hoje temos que pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para as outras pessoas, pregar sobre Jesus, o amor de Jesus, falar que Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue por nós, Jesus nos libertou do pecado. Nós temos que espalhar isso para as pessoas. E Jesus disse assim: e eis que estou com vocês todos os dias até os fins do tempo. Que conforto temos nessa promessa, enquanto proclamamos o Evangelho por toda parte. Você está pregando, Jesus está com você. Jesus é Ele que coloca as palavras em nossas bocas, que é o Espírito Santo, que é Deus. Ele coloca as palavras em nossas bocas. Jesus, Ele faz nos lembrar que quando a gente está pregando, Jesus nos faz lembrar que a gente vai falar. Olha que maravilhoso, Jesus está conosco. Não seja qual a provação que você está passando, Jesus está do seu lado. É só você orar a Deus que Ele te dá a vitória sobre essa provação. Mas para isso nós temos que buscar a Deus todos os dias, de todo o nosso coração. Ter uma vida com Cristo. Quando você está com Cristo, como eu falei, você é uma nova criatura. Você vai andar em novidade de vida. Agora, a parte de sexta-feira. Estudo adicional. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida em nosso Salvador. A vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo para concedê-la a quem Ele quiser. Ele está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que Ele entregou como ser humano reassumiu e concedeu à humanidade. Historiadores ateus que não aceitam a ressurreição admitem que Jesus morreu e que depois de sua morte muitos afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado e, como resultado disso, deram início ao núcleo do que se tornaria a igreja cristã. Alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmavam isso, argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo, ou que outros concluem que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou e mais tarde reviveu. Um autor chegou a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. Para uma análise desses argumentos, Jesus realmente ressuscitou. Então, muitos falam uma coisa, outros falam outra coisa. Nós temos que ir com a Bíblia. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia afirmou que Jesus ressuscitou, e é verdade, nós não temos que ficar indo com comentário de pessoas que não acreditam na ressurreição. A ressurreição é verdadeira e vai acontecer. Eu quero encerrar com vocês Coríntios capítulo 15. Eu vou ler alguns versos para vocês entenderem sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15. Dos versos. Vou ler do 12 até o 18. Olha o que diz aqui. A nossa ressurreição.
Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, o que esses versos quer dizer? Se vocês não acreditam, tem pessoa que não acredita na ressurreição, então é vã a fé dessa pessoa. Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo se perderam. Se Cristo não ressuscitou, então não vai haver ressurreição de mortos. Tem pessoas que acreditam assim, mas Cristo, Ele ressuscitou. Ele vai voltar aqui nessa terra e vai acontecer a ressurreição. A Bíblia, ela deixa bem claro que Cristo vai voltar e vai ressuscitar as pessoas que morreram nele. Então, queridos, se vir uma pessoa falar para vocês que a ressurreição não vai acontecer, você tem que falar para ela assim: é vã a fé que você tem. É isso que você tem que responder para ela. Porque Cristo é a nossa esperança. Cristo, Ele venceu a morte. Então nós chegamos ao final do Evangelho de Marcos. Foi uma lição maravilhosa. Nós aprendemos muito do Evangelho de Marcos, as coisas que Jesus fez no Evangelho de Marcos. E nós vamos entrar no Evangelho de João. Nós vamos aprender sobre Jesus que Ele fez no Evangelho de João. É o próximo estudo. Queridos, que Deus abençoe vocês. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. Que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus. Que vocês tenham uma comunhão com Jesus todos os dias, lendo a sua palavra, orando. Seus pensamentos têm que estar com Deus, na mente divina. Deus é tudo em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, irmãs em Cristo.